Querido ouvinte, eu estava aqui pensando como é ser uma serva. Quem você definiria como verdadeiramente serva de Deus? E não apenas isso, mas como é ter um coração de serva, que isso é uma coisa muito importante, né? E esse texto de Lucas 1, ele fala perfeitamente. Ele fala sobre o nascimento de Jesus, do Lucas capítulo 1, do verso 26 até o verso 38, mostra o coração de uma serva, né? Deus aparecendo para uma menina virgem, apareceram para uma menina pobre, para uma menina desconhecida, e Deus traz para ela uma notícia incrível, dizendo que ela vai ser mãe do Filho de Deus. E nos versículos 34 a 38, Maria pergunta com uma dúvida natural de uma jovem. Eu acredito assim com um certo temor até em fazer essa pergunta, mas diante de tudo que está acontecendo, dizendo que eu sou agraciada, o Senhor está comigo, mas como pode ser que isso que vai para acontecer, está para acontecer, se eu sou virgem? Então no verso 34 ele diz assim, Maria pergunta, né, como que isso vai acontecer se sou virgem? Então o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na sua velhice. Aquela que diziam estar estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E no verso 38, Maria responde, sou serva do Senhor, e que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que lindo! Isso é um coração de serva, né? Eu acredito que essa oportunidade foi maravilhosa, né? Para Maria. Porém, aqui nesses versos a gente vê um coração de uma serva, vê realmente que Maria era uma mulher de caráter e também era virgem, né? Nós estamos aqui vendo, né, que com reverência ela enfrentou o chamado, o desafio de ser mãe de Jesus, o Filho de Deus. Então, finalmente, ouvimos uma pergunta cautelosa, né, que eu acabei de ler aqui. Como é que isso vai acontecer? E havia 2 indicações na palavra de Deus, né, que nos ajudam a entender como é que Maria foi capaz de depositar a sua fé em Deus naquele momento que mudou a sua vida. Então, a primeira, o coração de uma serva, né, depois que o mensageiro de Deus contou para Maria qual seria o papel, seu papel glorioso no plano de Deus, as suas palavras foram, aqui está a sua serva, né? No verso 38. E na palavra de Deus, serva ou criada se refere a uma escrava que não possuía vontade própria. Ela era obrigada a cumprir a ordem do seu amo, do seu senhor, sem perguntas e sem demora. A serva ali sentava-se em silêncio, observando os gestos da mão da sua senhora, os quais ela obedecia sem questionar ou sem hesitar, né? Ali, apenas um toque ou uma maneira como a sua senhora mexia as mãos, a serva já sabia o que devia fazer. Então, evidentemente, Maria possuía um coração de serva. Ela tinha um coração devotada ao Senhor, de todo o coração. Então, ela deixando de lado ali a vontade própria, qualquer direito que, porventura, ela tivesse, a sua vida estava inteiramente comprometida com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso. Seu único objetivo agora era obedecer à vontade do seu Mestre, do seu Deus. Portanto, naquele dia em Nazaré, em que Deus moveu a sua mão e sinalizou a sua vontade, é isso que ele fez, né? A serva, ela fica observando a sua senhora, e ali a mão de Deus a sinalizou. E aquela jovem devota respondeu como? Com obediência. Maria, um exemplo para todas as mulheres que amam a Deus, ensinou a vontade de Deus para a sua vida. Aquela humilde serva estava disposta a fazer tudo o que desejava, o que o seu Senhor desejava, embora obedecer significasse uma completa mudança em sua vida. E essa mudança, como nós sabemos, foi para sempre.
Minha querida amiga, só passa alguns momentos agora em oração. Você para e pensa na vida de Maria, como ela, como serva, um coração totalmente entregue a Deus, ela fez exatamente o que Deus queria. Então peça, como Maria, peça que talvez te livre de circunstâncias da sua vida das quais você não compreende. Mas experimente qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Agradeça ao Senhor os ensinamentos que Ele nos traz através da vida de Maria. Peça a Deus que continue a ensinar você a amá-lo e a confiar nele cada vez mais. E que você realmente possa ter um coração serva. Lembrando que se você continua a estudar o livro de Lucas, no capítulo 1, ela faz um cântico, eu imagino Maria cantando, colocando a mãozinha no seu ventre e falando, como ele diz aqui em Lucas 1,46, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. E aí ela começa a descrever a misericórdia do Senhor que se estende para todos aqueles que o temem. Isso acontece de geração em geração. Ele realiza poderosos feitos. Com que? Com seu braço poderoso, não é mesmo? Ele dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, que é onde Deus nos conhece. Deus nos conhece na intimidade do nosso coração. Ele derruba governantes e seus tronos, mas exalta os humildes. Ele enche de boas coisas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Olha só, ajudou a sua serva Isabel. Ela está agora lembrando na visita que ela teve com Isabel e depositou nela a sua misericórdia. Para com Abraão também, ele ajudou a Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera nos nossos antepassados. E Maria ficou ali, depois com Isabel, a sua parente, por uns 3 meses, e depois voltou para casa. Mas aí ela fez esse cântico maravilhoso das maravilhas do Senhor, e como o Senhor é maravilhoso. Que o dia de hoje seja um dia para você parar e pensar se o seu coração é um coração de serva. O coração de serva é aquela que está disposta a obedecer imediatamente. E muitas vezes nós queremos saber o porquê. Não cabe a nós, servas, saber porquê dos planos de Deus, mas em obedecê-lo. E que Deus te abençoe. Esse foi mais um podcast do Pro 31. O Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas e interagir conosco. E se você foi edificada por esse conteúdo, compartilhe e convide outras mulheres para participarem deste canal. Até a próxima e Deus te abençoe.